vocês? Como vocês estão? A paz de Deus pra todos vocês, gente. Se você entrou nesse vídeo, já peço pra você ficar, que Deus quer falar com você aqui hoje. Gente, e também, se você é novo aqui no canal, peço pra você deixar o seu like, se inscrever aqui também, aqui abaixo, se inscrever no meu canal, para nossa família crescer em nome do Senhor Jesus. Hoje não será vídeo nem de rotina, nem de vlog. Hoje será uma ministração que eu quero falar com vocês sobre esse título que eu coloquei, que Deus me guiou. E o título é O Preço da Entrega. Gente, o preço da entrega. Gente, esse título foi literalmente Deus que me entregou. Eu não ia gravar esse vídeo agora. Eu ia gravar sobre um outro tema, que eu ia contar um pouquinho pra vocês a história de como eu me converti na graça, né? Como que eu virei evangélica cristã. Eu ia contar pra vocês um pouquinho, mas Deus me tocou, Deus me deu esse título, que é O Preço da Entrega. Eu já gravei esse vídeo, na verdade, aconteceu alguns problemas técnicos, que o meu vídeo simplesmente começou a fazer Gente, não deu certo o meu vídeo. Aí agora eu tô regravando ele, porque eu vou sim postar em nome do Senhor Jesus esse vídeo. Então, gente, o que eu quero falar com vocês, o que é o preço de entregar algo. Gente, quando a gente decide entregar a nossa vida pra Deus, a gente vai ter que fazer renúncias e entregas, com certeza. Se alguém fala pra você, ser cristão é fácil, ser cristão é isso, ser cristão é aquilo, minha vida é de boa, minha vida é tranquila, não acontece nada, gente. Eu não sei se essa pessoa está realmente sendo usada por Deus. Por quê? Jesus mesmo fala que pega a sua cruz e carregue. Pega a tua cruz e carregue ela. Jesus mesmo falou, nesse mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Gente, a gente não devemos temer nada e ninguém, porque Jesus venceu o mundo, mas a gente vai ter tribulações na nossa vida. A gente vai ter que renunciar às coisas, porque Jesus, gente, eu vou usar o exemplo de Jesus. Jesus renunciou tudo. Jesus veio pro mundo, mas não fez parte do mundo. Jesus veio no mundo, mas renunciou tudo. Jesus não se casou, Jesus não teve filhos, Jesus não teve, Jesus não teve vida, assim, sabe, de mundo, de pecados. Jesus não podia fazer isso, sabe? Jesus entregou a sua vida na cruz pra salvar a gente, pra gente ter ele como hoje exemplo de uma figura que andou sobre a mesma terra que a gente e não pecou. A gente somos pecadores porque eu mesmo erro todo dia. Todo dia eu tenho uma falha, sabe? Mas eu tenho um exemplo de Jesus, que foi o homem perfeito que pisou nessa terra e foi, infelizmente, morto pelos meus pecados. E você entender isso é muito importante, porque eu falo, gente, que tudo que eu faço ainda é pouco pro que o que Jesus fez na minha vida. Desde o dia que Jesus me escolheu. Na verdade, Jesus já tinha me escolhido, né, gente? Faltava eu ter o discernimento de me aproximar de Jesus. Mas, enfim. Mas desde o dia que eu comecei a seguir Jesus, desde o primeiro dia, eu já comecei entregando muitas coisas. Renunciando muitas coisas. Eu renunciei amigos, eu renunciei pessoas que eu gostava, eu renunciei muitas coisas, gente. Quando você decide caminhar nos caminhos certos, nos caminhos de Jesus, você vai ter que renunciar. Não tem como você seguir Jesus e não renunciar nada. Pra um propósito que Deus colocou na minha vida, eu renunciei Instagram e TikTok, pra vocês terem ideia. Vai fazer 2 anos quase que eu não tenho Instagram nem TikTok, porque eu renunciei isso. Eu fiz um propósito com Deus, uma promessa com Deus, que até eu não conseguir alcançar essa promessa, esse chamado na minha vida, eu não queria me distrair com o TikTok nem com o Instagram. Eu desinstalei. Não foi fácil, gente. Não é fácil, não está sendo fácil. Todos esses anos, gente, o mundo hoje em dia é bem difícil. Quem não tem o Instagram, quem não tem o TikTok, pra postar suas coisas, pra divulgar. Eu mesma, gente, eu sei que aqui no YouTube iria ser muito mais fácil eu ganhar seguidores se eu tivesse um Instagram ativo, se eu tivesse um TikTok ativo, mas eu quis renunciar a isso, porque eu sabia que isso era algo que era muito assim em mim. Eu não tive Instagram. Desde criança eu tinha Instagram. Eu criei uma conta no Instagram com 11 anos. Então, eu tenho 20. E eu vivia com o Instagram, sabe? Era algo que era todo dia ali comigo e era horas e horas e horas. Adolescência no Instagram. Depois, quando eu fiz 17, eu instalei TikTok. Eu
tava postando vídeos no TikTok, sabe? E eu simplesmente entreguei. Eu entreguei pra Deus e pedi Deus ajuda, porque a gente não é forte, gente. Eu não sou forte. Porque muitos dos meus pensamentos, principalmente quando a gente tá triste, quando a gente tá lá embaixo, quando o que a gente esperava que ia acontecer não acontece, a gente dá vontade de ir lá e pegar aquilo que a gente entregou pra Deus. Pegar de volta, sabe? E muitas das vezes me deu vontade de pegar de volta, de falar, não, sabe, eu não passei esse ano na faculdade que eu queria. Eu vou pegar de volta, já que Deus não me atendeu, que eu pensei que eu ia passar e não passei. Eu podia muito bem ter instalado o TikTok, pensei em instalar mais algo. Espírito Santo veio em mim, porque a gente não tem consciência. A gente que é cristão, a gente sabe que é o Espírito Santo falando com a gente. Falou, não instale. Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Ele vai cumprir aquilo que te prometeu, sabe? Então, se você tá assistindo esse vídeo e pensou em voltar atrás de algo que Deus pediu pra você entregar, então esse é o preço, sabe? Dói, machuca, é difícil, mas Deus tem algo muito maior na sua vida. Tem algo muito maior na minha vida. Então, se você fez a promessa de algo, se você entregou algo, não pegue de volta, sabe? Não descumpra aquilo que você prometeu pra Deus, porque Deus tudo pode fazer, sabe? Deus pode fazer muito mais pela sua vida, sabe? Eu queria muito também contar a história da Ana, sabe? Que foi uma mulher estéril, que não podia gerar filhos. E eu imagino a dor, gente, dela entregando o seu único filho pra Deus. Mas ela prometeu e ela cumpriu a promessa que ela fez. Ela entregou o seu único filho. Ela não sabia, gente, que ela ia ter mais, sabe? Ela era estéril e Deus deu a promessa que ele fez pra ela de que ela teria um filho, né? Através do profeta que estava naquele dia no templo lá, né? Quem sabe, 1 Samuel conta a história da mãe dele, né? Que Samuel é um profeta, se tornou profeta. E ela entregou, ela era estéril, ela orava, jejuava, ela era caçoada. A mulher, né, do marido dela, caçoava dela, falava dela, que ela não ia ter filhos. E vai ter gente assim, gente, na nossa vida. Vai ter gente que vai olhar pra gente e vai falar, você não vai conseguir, você tá fazendo essas promessas aí, pra que você tá orando? Deus nem te ouve, sabe? Vai ter essas pessoas na nossa vida, sabe? E ela teve essas pessoas na vida dela, mas vocês acham que ela desistiu? Não. Gente, ela venceu através da oração. Ela venceu através da perseverança. Ela tentou, orou e ela conseguiu. Deus deu o filho dela, sabe? E ela entregou, uma das promessas dela foi entregar o seu filho pra Deus, que ele serviria no templo, sabe? Ela deu o seu filho. E ela desmamou, lógico, pra quem sabe a história, ela desmamou, mas quando desmamou o seu bebê, ela entregou. E vamos hoje fazer igual a Ana, entregar aquilo que a gente prometeu pra Deus. E a gente sabe que Deus vai dar muito além daquilo que a gente deu, sabe? Deus é um pai presente, Deus é um pai que cuida. Não adianta nada, gente, você querer essa pinha e prometer esse anel pra Deus. Você promete esse anel, mas você quer a pinha. Mas você tem um anel aqui agora, sabe? Pra dar pra Deus. E você fala, Deus, eu te dou esse anel, se o Senhor me dá aquela pinha, eu te entrego isso, eu amo isso aqui, mas eu quero te entregar porque eu quero muito essa pinha. Aí Deus te dá a pinha. É um exemplo, gente. Deus te dá isso. Aí você vai lá e não entrega o anel. E Deus fala, Ele prefere que você não promete algo se você não vai cumprir. E Deus prefere que você não prometa se você não for cumprir. Então, gente, entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo aquilo que você prometeu pra Deus. Porque, gente, a gente precisamos ter crédito com Deus, sabe? Deus é um pai, sabe? Não é legal você prometer algo pro seu filho e não cumprir. E Deus não vai fazer isso com você. E também não é legal você prometer algo pra Deus e não cumprir aquilo que você prometeu a Deus. Se você prometeu, cumpra. Cumpra aquilo que você prometeu. Eu queria fazer uma oração aqui com vocês. Na minha igreja a gente ora de véu e de joelhos prostrados. Mas hoje, como eu estou aqui no vídeo, gente, eu vou orar aqui com vocês. Vou orar aqui com vocês, que eu senti de orar agora aqui. E se você puder, ficar um pouquinho de cabeça baixa e ouvir essa oração. E que fará muito bem para sua alma, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso bom Deus, nosso amado Pai. Estamos mais uma vez aqui, meu Pai, orando para Ti, meu Deus, que o Senhor possa estar ouvindo essa oração. O Senhor sabe, meu Deus, que nós somos falhos, errantes, inúteis para a Tua presença, meu Pai. Mas nós te pedimos, Senhor. Senhor Jesus, nos envolva com Teu amor, com a Tua graça.
e nos ensine, meu Deus, a entregar, meu Pai, aquilo que nós te prometemos e que eu tenho certeza que o Senhor vai conceder todos os desejos do nosso coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa nunca, meu Pai, esquecer da gente, por favor, porque a gente precisamos todos os dias do Senhor. Senhor Jesus, cobre nós com teu sangue e nos abençoe, por favor. Te agradecemos por tudo no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Gente, se você gostou desse vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e é isso. Um grande beijo, fique com Deus.